noite a todos. Boa noite a todos. Da parte do Senhor Jesus, está sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar a tarefa por conta da fazer do seu nome. Boa noite também aos nossos irmãos que acompanham pela internet. É sempre um prazer estar de volta aqui à casa de Deus. Passando uma casa tão querida já há algum tempo. Tenho a coragem de convidar e eu tenho de aceitar. E hoje, vamos entender, daqui a pouco chegar. E hoje, vamos ver se vai. Será que esse aí? Obrigado. Bom, hoje eu escolhi para pensar no fundo, na parte segunda do livro dos Espíritos, uma reflexão de Kardec com relação ao materialismo. Está na parte segunda da encarnação dos Espíritos, questões 147 a 148, e uma reflexão de Kardec, um comentário de Kardec, sobre a questão do materialismo. O materialismo, que é o tempo de Kardec, era uma doutrina que vinha crescendo com muita intensidade, fruto dos livros pensadores, daqueles homens que antes tinham acabado de se libertar da opressão da igreja e que tinham como se tivessem saído de uma gaiola e ainda não tendo uma perfeita concepção do que era a liberdade de pensar. O materialismo é apenas uma visão equivocada da finalidade da nossa existência. Todos os pensadores, todos os grandes pensadores das questões existenciais, eles sempre se bateram em dois grandes pontos: o sentido da vida e a origem do mal. Todas as filosofias, aqueles que se dedicaram a pensar além da matéria, sempre se empacaram nessas questões. Sentido da vida, por que nós estamos vivos? Qual a finalidade de estarmos vivos? E já me surge o mal. Inúmeras correntes filosóficas foram formadas a partir dessas duas questões. Daqueles que a espiritualização mais pura, negando a própria importância do corpo de carne, aqueles que só viam o corpo de carne, aqueles que apenas pensavam na satisfação do sensório como uma finalidade única da existência. Não temos início anterior à vida, não temos nada anterior ao nosso nascimento e depois da morte, nada nos espera. Apenas o corpo de carne. Então, se é só isso, aproveitemos ao máximo. Epicuro, por exemplo, um filósofo grego, era um dos que apregoava a satisfação, a busca do prazer, como finalidade única da existência. Hoje é o certo, amanhã é o incerto. Aproveite o agora, da maior forma que você quer. Essas doutrinas, elas acabaram sendo sufocadas aqui no mundo ocidental, pela Igreja Católica, basicamente, com aquele período das trevas, da Idade Média. As concepções que a Igreja Católica trouxe para o cristianismo, que muitos confundem a Igreja Católica com o cristianismo. A Igreja Católica é apenas uma interpretação das mensagens do Cristo. Outras interpretações são decorrentes também das mensagens de Jesus. Só que a Igreja Católica, por ser associada ao poder romano, ela acabou impondo ao mundo a sua forma de ver, a sua forma de enxergar os ensinos de Jesus. E os adaptou aos seus interesses pessoais. O poder da Igreja sobre o mundo durante um belíssimo período chamado Idade Média é conhecido por todos aqueles que pouco de história já estudaram. Esse poder sufocou qualquer possibilidade
de pensamento discordante ao pensamento religioso dominante. Naquele tempo não havia escola. O ensino era ministrado nos mosteiros, nas escolas religiosas. Dessa forma, ele era imposto, as ideias eram impostas baseadas nos interesses da própria igreja. As cerimônias religiosas eram apenas rituais, que todos seguiam, porque elas eram realizadas em latim, línguas desconhecidas da maioria das pessoas que frequentavam, e apenas frequentavam para uma questão social ou para não ficar mal e depois ser perseguido. A missa era realizada de costas para o Até hoje existem alguns sacerdotes dentro da igreja que apregou a volta dessa forma de rezar. O bispo Lefebvre, francês, recentemente, foi um desses que se surgiram com uma nova forma de ministrar o ensinamento católico. Os sermões eram ministrados de acordo com o interesse da igreja ou daquele sacerdote naquele momento. As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, então elas eram apenas participantes do ritual. Com o passar do tempo, com o passar dos pensadores que vieram surgindo, e com a forma como a igreja veio sufocar, foi instituída a Inquisição, onde aqueles que discordavam eram condenados à morte, e por uma morte severa, que era aquela morte através das fogueiras. Isso veio mais ainda sufocar os pensadores. Mas mesmo assim, surgiu um camarada, ali pelo final do século XIII, XIV, que eu reputo como sendo o primeiro que começou o processo de desmantelar o poder da igreja, chamado Marco Polo. Não sei se você já ouviu falar desse camarada. Marco Polo era um italiano, veneziano, que naquela época não existia Itália como existe hoje, era um homem de Veneza. Ele era um aventureiro. O primeiro rico povo da natureza do mundo. O primeiro rico que apareceu. Ele botou uma mochila nas costas. Oi? Isso é um som. Alô? Botou uma mochila nas costas e foi à luta. Saiu pelo mundo. E esse cara foi bater lá na Índia, foi bater na China. Mais de 30 anos da passagem de casa. Foi dado com um voo. E quando ele volta cheio de história. Foi tido até como mentiroso. E não era. Porque ao vermos hoje a civilização, os templos que foram erigidos tanto na Índia quanto na China, as construções ao tempo de Marco Polo, ele até que não exagerou, pelo contrário. Quando ele volta cheio de história. Ele volta contando uma montanha de novidades. Novidades essas que não pertenciam à realidade das pessoas do Ocidente. As pessoas viviam naqueles feudos ali, a nobreza desfrutando dos prazeres associados à igreja. O povão ralando, apenas servindo aos nobres. E quando ele fala aquelas histórias, daquelas civilizações, daqueles prédios, daquela riqueza, o homem sempre foi movido pela busca da riqueza. Isso botou bichinho na cabeça de uma montanha. Uma montanha de pessoas começaram a querer fazer essas viagens, a querer conhecer essas civilizações, a querer desfrutar dessas. E aí mais à frente, um pouco, surgem 3 camaradas extremamente. Estou dando uma volta danada para chegar onde eu quero, mas é preciso fazer um passeio pela história. 3 camaradas que não se conheceram, mas que foram fundamentados. Um deles
chamado Gutenberg, que inventou a imprensa. Um outro chamado Infante Dom Henrique, a escola de Salles com as grandes navegações, que possibilitou a construção de caravelas e depois de naus e aperfeiçoou os métodos de navegação para que o homem pudesse viajar. E um outro chamado Lutero. Foram basicamente mais do deste tempo. Lutero era um sacerdote católico que se insurgiu contra a Igreja Católica num momento extremamente delicado para ele, para o príncipe do país que ele estava e para a Igreja Católica. Era a época que se vendiam indulgências, foi criada a lei das indulgências. Não sei se vocês já leram sobre isso. A indulgência era uma espécie de tipo de perdão. Você comprava um carnê de pecados antecipados. Você já pagava os pecados antecipadamente. Era uma espécie de ticket. Só que não tinha ticket. Você comprava perdões antecipados. Então você estava aqui e podia fazer a lambança que quisesse, porque já estava resolvido. Olha, isso fez com que muitas pessoas se insurgissem contra isso. Mas isso é uma pouca vergonha. Hoje a gente ri, mas aquilo não é sério. Lutero virou o Paulo, mas ele chutou o Paulo na barraca. Ele disse, isso não é possível. Chegou ao limite. E ele então promove um protesto. Reformula muitos dos ensinamentos da igreja, protestando contra aquilo. E ele criou, que é a chamada reforma protestante. E por que ele vinga? Ele vinga porque naquela época, naquele tempo, a igreja tinha um profundo domínio também sobre os governantes. O Papa e os cardeais eram associados ao poder dominante e sugavam muito os corpos daqueles reinos, que muitas vezes eram reinos que passavam por lutas, que passavam por choques entre aqueles reinos, e às vezes os caras estavam com essa bola toda de dinheiro. O príncipe do reino de Lutero já estava por aqui com o Papa. Aquilo foi a gota d'água para o rompimento dele também com a igreja. Como é que ele rompe? Ele protege Lutero. E eu me lembro que Gutenberg nessa história. Gutenberg inventou a imprensa. A imprensa, ela populariza o livro. O primeiro livro assim impresso foi a Bíblia. Até aquela época, os livros eram manuscritos, basicamente, pelos bons mosteiros. Eram caríssimos. E não havia muita divulgação. Porque eram manuscritos. Com Gutenberg, a imprensa, ou seja, a cultura se torna popular. Lutero pega a Bíblia impressa, traduz para o alemão popular e começa a alfabetizar aquelas pessoas através da Bíblia. Então o que ele faz? Ele começa a transformar aqueles seres ignorantes em seres pensantes. Eles começam a ter acesso ao conhecimento. O Infante Dom Henrique entra como? Ao popularizar ou ao facilitar as viagens, ele faz com que as pessoas comecem a conhecer outros mundos, fora do seu mundinho ali europeu, outras civilizações, outras culturas muito, às vezes muito mais avançadas e muito mais ricas, e começam também a pensar. Quem expande conhecimento, questiona. E surgem os grandes questionadores do poder da igreja constituída. E você vai ter João Rui, Giordano Bruno dentro da igreja. Você vai ter Galileu. Galileu foi um cara que olhou para o céu. Já tinha esse conceito do heliocentrismo e não da Terra ser o centro do universo. Eles fizeram um conceito teórico. Galileu bota no dedo e diz, olha, tem alguma coisa de errado aí. Porque a Terra não é o centro. E isso que você diz. Até aquele tempo, a Terra era vista como o céu, um plano, como o centro do universo, e as estrelas eram buraquinhos que os anjos faziam para ficar espiando os humanos aqui embaixo. Tipo um Big Brother medieval. Quando os astrônomos dizem, olha, a Terra é
em torno do seu eixo, e esse eixo gira em torno do Sol, isso ia contra todo o ensinamento que até aquele momento era passado. Ao ponto de Galileu ter que se desdizer para não ser queimado nas fogueiras da Inquisição. Ele se disse. Galileu era missionário, mas não era Marte. Ele, vocês querem que eu diga que a Terra não gira? Eu digo. Está dito. Isso é uma resposta. Vai que gira? Gira. Não muda em nada. Vemos aí também os iluministas, os homens do conhecimento, os homens que começaram a criar as primeiras enciclopédias. Só para a gente ter uma ideia, até o tempo de Gutenberg, Lutero, Antônio Henrique, mais ou menos ali pelo ano 1500, a velocidade máxima um ano podia alcançar era de 40 km por hora, que é a velocidade de um cavalo. Então, todas as distâncias eram percorridas a cavalo. De 1500, mais ou menos a invenção da Grécia foi em 1400 e muito. De 1500 ao ano 2000, ou seja, aí em apenas 500 anos, o homem chegou à Lua. Responsável por isso, a informação e a divulgação dessa. E esses camaradas começaram a pensar e começaram a questionar, e começaram a ver que os dogmas da igreja, que aqueles ensinamentos todos colocados pela igreja, da origem da vida, da origem da terra, do criacionismo, ele tinha muito furo. Aliás, só tinha furo. Porque aquela linguagem bíblica é uma linguagem simbólica. Ela não é uma linguagem para ser levada ao pé da letra. A Terra não foi criada em 6 dias, e muito menos naquele tempo. Se nós formos fazer a datação bíblica, a Terra teria mais ou menos 6 mil anos de idade. Só para nós termos uma ideia das datas da Bíblia. Então, Adão seria o nosso pai há 6 mil anos atrás. Nós encontramos civilizações muito mais antigas. Os estudos da geologia provam que a Terra tem bilhões de anos. O primeiro casal foi Adão e Eva. Dali surgiu toda a humanidade. Aliás, nem foi dali, que na realidade foi de Noé. Porque não houve o dilúvio e Deus não passou a régua e só sobrou Noé e a família, portanto começa de Noé. Tudo começa em Noé de novo. E Noé está aqui pertinho de nós. Desde que a gente fosse uma mistura de ratazana com coelha, conseguiria se reproduzir nessa velocidade toda de gente. É humanamente impossível. Nem de Adão. Nem de Adão. Nem a Terra tem essa datação. E isso começou a ser questionado, isso começou a ser divulgado, isso começou a ser questionado. E aí houve um movimento oposto. Qual foi o movimento oposto? Daquela religiosidade que foge, daquele Deus parcial. Porque o Deus bíblico é um Deus parcial. Se vocês forem lá olhar o Jeová bíblico, ele é um Deus que negocia, porque ele tem grana. Quem pode pagar mais, ele beneficia mais. Ele privilegia apenas um povo, que é o povo judaico. Jesus muda o conceito de Deus para o Deus Pai, mas a igreja pega esse Deus Pai e transforma novamente no Deus negociador. Num Deus que só protege os ricos, que ele vende suas benesses através dos seus representantes na terra, os sacerdotes, que está se lixando para os miseráveis, porque eles não têm o que oferecer. Vende-se, são vendidos lugares do céu. Quando os homens começam a pensar, começam a questionar tudo. E aí surge, não seria exatamente um materialismo, seria um anti-igrejismo, um anticlericalismo, uma ida contra a todos esses ensinamentos que não faziam sentido na cabeça de quem pensasse um pouco mais, de quem tivesse um pouco mais de mente aberta. As questões sociais, a igreja sempre precisou do pobre, da sustentação do pobre. É onde está seu poder. Os ricos estão à fonte de renda e os pobres do seu poder, pelo temor. A força da igreja, até hoje você tem esse poder aí. Em cidade do interior, as 3 pessoas mais importantes são o padre, o delegado
do prefeito. O apoio da igreja é fundamental para muitos candidatos a cargos eletivos de posse. Porque a força que ela tem sobre as pessoas que são as mais humildes, as que têm menos conhecimento, é muito grande. E começaram a surgir os grandes questionadores. Começaram a surgir os questionadores das questões sociais, da divisão de renda. E esses homens negavam a Deus. Porque eles negavam aquele Deus. Eles negavam aquele ensinamento. Eles se insurgiam contra aquele poder que impedia que o ser humano tivesse uma vida digna. E aí nós vamos ver surgindo filósofos que começam a apregoar a liberdade, a fraternidade, a solidariedade. Nós vamos ver um Jean-Jacques Rousseau sendo preso, inclusive, pelas suas ideias. Esse camarada influenciou a guerra de libertação da independência dos Estados Unidos. Influenciou a Revolução Francesa e influenciou a Inconfidência Mineira. Os seus ideais. Influenciou a Pestalozzi e influenciou a Tardelli. A Revolução Francesa foi fundamental para separar a igreja do Estado. Porque a Revolução Francesa botou abaixo o poder da igreja. E, inclusive, entronizou a deusa da razão. Pegou a bailarina, colocou lá em cima do pedestal e entronizou a deusa da razão. Só que a Revolução Francesa perdeu o fio da meada. Tem um dito aí de um humorista do início do século passado, chamado Barão de Tararé, que diz que quer conhecer o Inácio, coloca no palácio. Nada a ver com esse Inácio, que é anterior. Mas, por favor. Mas quer conhecer alguém, tem o poder. Coloque numa posição de poder. Aí a pessoa se mostra como ela é. Então, todos aqueles idealistas da Revolução Francesa, na realidade, eles viraram o fio da meada. Ao chegar ao poder, criaram um banho de sangue, uma guerra civil. E aí entra Napoleão, também missionário. Napoleão também foi para o palácio e também se tornou um Inácio, porque também virou o fio da meada. Mas Napoleão mantém a igreja afastada. Ele aproxima os padres do povo porque ele precisava, mas quando o Papa vem coroá-lo, ele pega a coroa da mão do Papa e diz: eu vejo o improviso do imperador. Então ele bota ali um limite. O senhor está aqui porque é uma questão social, que demanda isso. Então foi esse século que floresceram todas as ciências. Todos os pensadores, foi chamado século das luzes. E é quando Kardec pergunta, curioso, porque quanto mais o sujeito estuda, quanto mais sábio ele é, quanto mais ele se aprofunda numa ciência, mais materialista ele se torna. E essa é a pergunta que ele faz aos espíritos. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista se refere a tudo que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada nos pode conservar o tudo. Porque esses homens, eles não conseguiram enxergar a lei da vida material. Eles não conseguiram perceber que aquele Deus que lhes foi imposto, que aquela vida espiritual que lhes foi ensinada, era apenas caminhamento, uma verdade muito maior. Se nós formos pensar em termos de céu e inferno, de continuidade da existência, que era a doutrina ensinada com determinação definitiva da sorte das almas após o desencarne, dependendo do que ela fez numa vida, esse Deus bom, misericordioso e injusto, ele faz o seu obedecer. Como você pode punir alguém para sempre por erros cometidos por um tempo e às vezes por ignorância? Como você pode beneficiar para sempre, ou como alguém pode estar no céu nesse beneplácito, afastado dos seus entes mais queridos?
Porque se você pegar uma família, se é que vai alguém para o céu, só vai um. E assim mesmo, passa raspando. E o resto, como dizer para uma mãe que o filho dela está no inferno, mas ela está bem no céu, que vai ficar lá no tempo. Tem inclusive uma história, uma sessão de desobsessão, essa história muito bastante, Hermínio Miranda. Está num dos 4 livros que Hermínio escreveu sobre casos de desobsessão. Eu não sei em qual está, mas se vocês comprarem os 4 livros, vocês vão achar a história que eu estou contando. É o Exilado, A Dama da Noite, A Filha do Vizir e História dos Espíritos Contados. Se não tivermos desses 4, está em algum outro, mas é Hermínio Miranda, eu tenho certeza. Então é uma sessão de desobsessão, e nessa sessão aparece o espírito de uma senhora. Uma senhora que estava sofrendo muito, ela estava afastada do filho da universidade. E ela não conseguia encontrar. E ela disse o seguinte: ela disse que esse filho era o filho único dela, era um filho muito querido. E ele se casou com uma mulher, e nesse casamento ele foi profundamente infeliz. Profundamente. Tão infeliz que ele se suicida. E pela doutrina ensinada, os suicidas não merecem ser nem enterrados de solução. É inferno no ar. O que essa mãe faz? Meu filho não pode ficar no inferno sozinho, porque ele precisa de cuidados. Ela se suicida também, para ir para o inferno junto com ele. Isso é amor. Isso é muito. E ela não o engole. Ela não acha quando ela desencarna. E ela está sofrida com isso. E é feito então todo um tratamento. E eu não vou contar a história toda, porque com certeza vocês vão procurar essa história, porque ela é muito sofrida, mas ela demonstra um amor tão grande. E se meu filho foi para o inferno, eu vou também. Olha que doutrina complicada essa. Olha que coisa na cabeça de um pensador, de um homem de ciência. Isso não faz sentido. Cessar de uma causa tem que cessar o efeito. Como é que alguém pode sofrer um efeito permanente de uma causa que cessou? Isso é anticientífico. Portanto, ao invés de procurar uma nova explicação, partiram para a negação. E foi aí que floresceu o materialismo em terras, principalmente de França. Porque eles eram livres para pensar e divulgar seus pensamentos. Não havia pressão nenhuma da igreja. Havia um protesto, mas nunca uma proibição. Ao tempo de Kardec é que a medicina começa a dar uma evolução. Até o tempo da Idade Média, até o tempo em que a igreja dominava o conhecimento, era proibido de secar cadáveres. Portanto, não se entendia nada de anatomia. Os médicos utilizavam a mesma medicina do século II. Chazinhos, sangrias, sanguessugas. Aliás, morria mais gente tratada pelos médicos do que as não tratadas. Dizem que até hoje é assim, mas eu acho que você concorda. Por quê? Porque esses médicos eles não tinham a menor noção do micromundo, dos micróbios, das bactérias, e os médicos eram vistos como sendo os mais doutos, aqueles que tinham os aventais e as mãos mais sujas, porque eram vistos como os que trabalhassem mais. E só quem podia pagar médico é quem tinha dinheiro. Então eles contribuíam para o aumento das doenças com as infecções que eles carregavam com seus aventais e as suas mãos imundas. Houve um estudo numa maternidade, e foi daí que começou a pesquisa do microcosmo, em que os médicos recém-formados, quando faziam parto, tinham mais índice de sucesso do que os médicos formados há muito tempo. E eles foram tentar buscar o porquê. E chegaram à conclusão que provavelmente a sujeira era uma das causadoras das mortes. Nos mais pobres isso não acontecia, porque não tinha dinheiro para ir a médico, o próprio organismo reagia na maioria das vezes às doenças e a pessoa ficava curada sozinha. Porque se o médico chegasse perto, era capaz de matar. Essa era a medicina daquele tempo.
Porque os médicos não podiam atender com o corpo humano fazendo uma dissecação. Era proibido. Quando a igreja sai desse poder, há um avanço em todas as ciências, inclusive na medicina. Aí eles diziam, abri um corpo e eu não encontrei a alma. Então a alma não existe. Mas é uma visão estreita. Uma visão restrita apenas ao que se pode ser observado, apenas ao que pode ser visto. Segundinho aqui, o proprietário do veículo JHR 1517 está atrapalhando a saída da garagem do vizinho. O vizinho sempre tem problema com o espírita. Vamos ajudar a propaganda da doutrina. Muito obrigado. Então, na continuidade, aproveitando o gancho, o Espiritismo, ele vem trazer uma nova visão. Ele abre esse horizonte da vida limitada à morte corporal e nos mostra, através de fatos irrefutáveis. Os fatos da doutrina espírita são irrefutáveis, se estudados e analisados com a mesma metodologia de Kardec. Os que hoje negam o Espiritismo, negam, ou porque não estudaram, ou porque ouviram falar. O fato de alguém ser doutor em astrofísica não o torna conhecedor de doutrina espírita, o torna doutor em astrofísica. Porque ele é doutor naquele ramo do conhecimento. Cultura de orelha de livro, muita gente tem. Lê a orelha e lê aquela partezinha do fundo e acha que leu. Qualquer um que possa querer fazer uma avaliação do Espiritismo tem que ter conhecimento do que está falando. Tem que conhecer o arrazoado da doutrina, a metodologia que Kardec utilizou. E aí ele diz, os fatos são irrefutáveis. Hoje a psicologia trabalha, o ramo da psicologia trabalha com vidas passadas, com terapia de vidas passadas. Ora, se tem vidas passadas, tem vidas futuras. E se não é o corpo que está aqui que viveu no passado, nem é esse que vai viver no futuro, porque ele se decompõe, é porque aquilo que tem vidas passadas e que tem vidas futuras vai usar o outro corpo. Quer chamar de alma, outra parte material dos seres humanos, quer chamar do que quiser, a gente chama de espírito. Que tem uma vivência para trás e tem uma vivência para frente. Então esse tempo é apenas um dos momentos de um tempo muito maior. O conhecimento que se adquire pelo sensório e pelo sensorial é extremamente importante, mas nós não somos só corpo, nós somos um sistema, corpo e mente, que funcionam em conjunto. O corpo influencia a mente influencia o corpo influencia o espírito influencia o corpo. Muitas das doenças hoje são vistas pela ONU, Organização Mundial de Saúde. Aliás, eles dizem que todas as doenças, exceto as doenças decorrentes de acidentes, são de origem psicossomática. Ou seja, tem origem no psíquico, no espírito, depois se reflete no corpo. Negar a existência do espírito é negar a sua própria existência. É negar a validade da sua própria vida. É uma observação apenas incompleta de algo que é muito maior. Porque aquele que nega que é um espírito imortal, que é apenas a vida material, ele é uma pessoa que anda no mundo olhando para o seu próprio vida. Ele não tem uma visão de conjunto. Não existe uma razão para ser bom. Não existe uma razão para questionar se você está numa boa. A minha boa é o pilar primeiro. O materialismo, ele leva a queda dos padrões morais. Por que eu vou ser bom? Por que eu vou dividir? Se você não tem, eu vou ter. Leva a desistir de viver. Se está tão ruim, por que eu vou continuar nesse mundo? Qual a razão de eu ficar num mundo em que eu não vejo chance
de poder essa igreja, ou de melhorar. Existe essa passagem extremamente batida, mas ela é magnífica, porque quando Kardec fala, o Espiritismo, a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. É uma passagem que um jovem desiludido por amor vai se suicidar e vai lá para as pontes do Rio Sena, e na hora que ele apoia o braço no pedal da ponte para pular, ele encontra um livro, ele bota a mão, tem um livro ali. E aí ele abre a capa do livro, ali para os Espíritos, ele abre e aí está escrito ali dentro: esse livro me ajudou, pode ser que ajude a você também. E ele desiste, mas eu tenho um livro aqui, não dá uma ajuda nesse negócio. E o cara muda a sua forma de pensar. E ele, depois manda uma correspondência a Kardec, agradecendo pela ter publicado aquele livro, no final das contas acabou salvando